E a segunda-feira vai continuar com as temperaturas mais baixas. Toda essa área que a gente vê aqui em azul no mapa amanhece com frio. Curitiba deve ser a capital mais gelada amanhã, com mínima prevista de 9 graus. Porto Alegre também muito fria, com 12 graus de mínima. São Paulo começando o dia com 15, já Florianópolis um pouquinho mais, com 18 graus, justamente pela proximidade com o mar. Essa frente fria que virou o tempo no sul e no sudeste continua avançando pelo país. Agora, então, ela se afastou um pouco do continente, está aqui em alto mar, mas, de certa forma, ainda influencia o tempo em boa parte da faixa leste dessa região. Então, tem muitas nuvens muito carregadas ainda em grande parte do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas e também do Espírito Santo. Não deve provocar aqui chuvas muito fortes nessa região, mas isso, claro, vai deixar a segunda-feira aí com o céu bem nublado. E aí, então, por causa dessa situação de um dia mais nublado, tanto o Rio de Janeiro quanto Belo Horizonte amanhã vão ter um dia um pouco mais fresco. A máxima nessas duas cidades aqui não deve passar dos 26 graus. Já em outras regiões do país esquenta um pouco mais. Cuiabá e Belém tem previsão de máxima de 30 graus e esquenta ainda mais nessas áreas que a gente vê aqui em vermelho, com temperaturas podendo passar dos 32 graus, Leandro. Agora, Marquinhos, o que esperar para o restante da semana, hein? Para o restante da semana, Leandro, o que a gente vai ter vai ser assim, uma semana bem típica de outono, sem grandes surpresas, temperaturas mais frias durante o amanhecer, esquentando um pouquinho mais durante a tarde também. Vamos entender, de forma geral, o que esperar para essa semana em relação às chuvas primeiro. Os maiores volumes acumulados aí ao longo dessa semana devem se concentrar principalmente aqui no extremo norte do país, principalmente nessas áreas que a gente vê em roxo no nosso mapa, como Roraima e Amapá, com volumes que podem chegar até os 200 milímetros ao longo de toda essa semana. Muita chuva também no litoral leste da região nordeste, especialmente na Bahia, Sergipe e também Alagoas, com volumes podendo alcançar os 80 milímetros. Já nessa área mais central, sudeste, sul, que a gente vai ter é pouquíssima chuva que está sendo prevista, o que de certa forma acaba sendo até meio que normal para essa época do ano em que o tempo já começa a ficar um pouquinho mais seco. Bom, os destaques para a semana são esses aqui, acompanha comigo esse resumo da semana, o que esperar. Sul e sudeste, então, vão ter temperaturas mais típicas do outono. Semana começa mais geladinha e aí depois vai aumentando a amplitude térmica, ou seja, frio de manhã e esquenta à tarde. Muita nebulosidade a gente vai ver no litoral de Santa Catarina, isso porque a umidade vinda do mar vai deixar o tempo um pouco mais fechado. Já no litoral da Bahia, o que a gente vai ter é a volta das chuvas, chuvas com força, principalmente a partir de quarta-feira. E o interior de São Paulo e o centro-oeste especificamente vão ter uma semana aí com temperaturas mais altas, com muito calor e uma baixa umidade do ar, o que, Leandro, pode começar a preocupar, porque tempo quente e baixa umidade do ar significa aí que aumentam os riscos para incêndios, principalmente em áreas de vegetação. É o momento que a gente está passando, esse período mais seco, acaba preocupando, a gente vai enfrentar um momento pior ainda mais lá para frente, mas já começa a ligar aí o sinal de alerta. Obrigado, viu, Marquinhos? Boa semana. Boa semana para todos nós. Obrigado, querido.